Caros irmãos e irmãs, a liturgia deste 16º domingo do tempo comum nos ajuda a compreender a bondade de Deus e como nós devemos nos relacionar com Ele. De fato, se olharmos com atenção as leituras que foram propostas para a nossa oração, elas seguem um caminho muito interessante de revelação do Senhor. Já no refrão do Salmo nós cantávamos: ó Senhor, sois bondoso, sois clemente e fiel. E essas características de nosso Deus é que fazem com que Ele nunca desista de nós. Deus é bom, Deus é clemente e Deus é fiel. E é por isso que Ele entende quando nós, porventura, não correspondermos ao seu desejo para a nossa vida. Já a primeira leitura do livro da Sabedoria nos apresentava um Deus que é capaz de perdoar, um Deus que é capaz de olhar para as nossas limitações e passar por cima delas, digamos assim. Não porque elas não sejam importantes ou porque elas não intervenham na nossa vida de maneira negativa, mas porque elas não são tão grandes quanto a bondade, a clemência e a fidelidade do Senhor. Quando reconhecemos Deus desse jeito e damos mais um passo nos textos que nos são propostos neste domingo, nós encontramos São Paulo falando aos Romanos, recordando de quem somos nós. Somos pessoas de fé, mas que não sabemos sequer o que e como pedir. Somos necessitados da graça de Deus que nos ajude a entrar num caminho direito, porque existe alguma coisa que foi colocada na nossa humanidade que nos desvia desta bondade, desta fidelidade e que pede a Deus que tenha clemência de todos nós. Logo, a liturgia de hoje coloca diante de nós a grandeza do Senhor e a necessidade que todos nós, seres humanos, temos de reconhecê-lo como verdadeiro Senhor e Mestre da nossa história, do nosso caminho. Só quando nós entendermos o quanto somos necessitados dele, é que nós poderemos trilhar um caminho de santidade. É curioso, porque este domingo, embora seja um domingo do tempo comum, é para nós um domingo especial. Estamos no meio da novena de Santana, nossa padroeira, e se olharmos para ela, nós vamos perceber que, diferente da grande maioria dos santos, ela não é assim proclamada porque se destaca com uma virtude heróica. Todos os santos são colocados diante dos nossos olhos, na nossa caminhada de fé, porque são exemplos a serem seguidos. E nós sempre colocamos em evidência alguma característica específica da vida e do testemunho que os santos deram para podermos nós, sob a sua intercessão, também trilhar um caminho de santidade. Santana não é santa por uma virtude heróica. Ela é santa por ter recebido um reflexo da graça. Ela recebeu de Deus a graça de ser a mãe de Nossa Senhora, que por sua vez foi a mãe do Redentor, a mãe de nosso Senhor. Santana foi santa pelo seu cotidiano, pelo seu tempo comum, por poder fazer da sua vida uma constante abertura para esta graça de Deus. Mesmo que não sabemos como pedir, mesmo que não saibamos o que pedir, o Espírito do Senhor nos conduz. E é justamente este movimento de liberdade diante da graça de Deus que se reflete sobre a nossa pequenez humana que pode fazer de Santana um exemplo a ser seguido por nós. Ela viveu o seu cotidiano voltado para Deus. Não sabia com certeza que sua filha seria a mãe do Salvador, mas sempre se deixou conduzir pelo Espírito e pela graça do Senhor.
Esta disposição da Senhora Santana, que depois, quando nós olhamos para trás, conseguimos enxergar na sua vida, serve para nós como direção para podermos ler o Evangelho que nos é proposto para hoje. A conhecida parábola do joio e do trigo nos recorda que precisamos tomar cuidado com a maneira que nos colocamos diante de Deus. Ali, naquele texto tão conhecido por nós temos dois olhares diferentes. O olhar dos empregados, que estão preocupados com o joio que foi semeado, que foi jogado no meio da semeadura, e o olhar do dono, que parece não se ocupar muito daquelas dificuldades que estão no meio do caminho. É exatamente o mesmo movimento do Deus que se apresentou a nós nas primeiras leituras. Se Deus é capaz de passar por cima do nosso limite, não porque Ele não seja importante, mas porque a sua bondade, a sua clemência e a sua fidelidade são maiores do que estes limites, também o dono que plantou boa semente e que sabe aquilo que semeou, não se preocupa exageradamente com o joio que foi jogado no meio do caminho. Nós sabemos muito bem, todos nós carregamos dentro do nosso coração tanto sementes de bom trigo quanto sementes de joio. E nosso Senhor nos ensina a olhar para nós mesmos e também para as nossas relações com as outras pessoas desse jeito. Os empregados estavam preocupados em extremo com o joio, enquanto que o patrão olhava para a colheita. Nós precisamos dar a medida correta para cada uma das coisas. E muitas vezes nós não nos esforçamos para fazer do nosso cotidiano um caminho de verdadeira santidade, porque acabamos por nos ocupar demais dos nossos limites. Nos sentimos às vezes indignos, pequenos, incapazes, e somos tudo isso. Mas o joio que foi plantado dentro de nós pelo inimigo, o pecado, nunca vai ser maior do que o trigo, a boa semente, que foi colocada em nós pelo Senhor, Criador de todas as coisas, que cuida da nossa vida, que é bom, que é clemente e que é fiel. Por isso, quando nós nos colocamos a caminhar na direção do céu, nós precisamos ter a mesma disposição da Senhora Santana de fazer do nosso dia a dia um cotidiano imerso na graça de Deus. Fazer daquilo que é mais simples da nossa caminhada um constante abandono com 3 disposições no coração. Primeiro, nós precisamos confiar. Saber que o trigo que o Senhor semeou em nós é muito mais forte e mais abundante do que o joio que o inimigo às vezes jogou na escuridão, quando nós não estávamos vigilantes, quando estávamos dormindo. E essa confiança no Senhor vai nos fazer também fiéis a Ele, da mesma maneira que Ele é fiel conosco. Se nós nos colocarmos a caminhar com esta confiança dentro do coração, a santidade com certeza poderá ser alcançada. Outra disposição importante que nós precisamos carregar conosco no cotidiano da nossa história, se quisermos alcançar a santidade, é a paciência. Pela afobação, aqueles empregados queriam arrancar logo o joio. E com esta afobação corriam o risco de jogar junto o trigo. Às vezes nós queremos que a conversão na nossa vida se dê de maneira automática, como se nós apertássemos um botão e tudo se transformasse. Nós vivemos um caminho de santidade. Os primeiros cristãos, inclusive, eram chamados como aqueles que ingressaram no caminho, está lá nos Atos dos Apóstolos. Só que caminho precisa de deslocamento e precisa de reconhecimento de que ainda não chegamos do outro lado. Não vamos ficar de braços cruzados diante do joio,
porque senão não estamos caminhando. Mas também não vamos ser afobados a ponto de já querer ter alcançado aquilo que nós não podemos alcançar sozinhos. Nós não sabemos o que e nem como pedir. É necessário deixar que a graça de Deus nos conduza e ter paciência para seguir a nossa vida no ritmo e no tempo de Deus, porque Ele sim sabe o momento certo de separar as coisas. E Ele vai nos ajudando através da ação do Seu Espírito a entrar nesta dinâmica. Logo, precisamos caminhar com confiança, na certeza de que o Senhor sabe o bom trigo que plantou em nós. Precisamos caminhar com paciência, na certeza de que o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso. E se nós formos afobados demais, estamos confiando mais em nós mesmos do que na graça do Senhor. E um terceiro movimento, uma terceira disposição que deve estar presente em nosso coração é a prudência. A prudência para que, chegado o momento da colheita, nós saibamos o que fazer com o joio que identificamos e com o trigo que colhemos. A prudência de sabermos que, diante da graça divina, nós não podemos apertar o passo para fazer as coisas segundo os nossos critérios. A prudência de talvez nos colocar diante do Senhor e perguntar o que é para fazer com cada uma dessas coisas. Porque o texto do Evangelho diz exatamente que é o Senhor que no dia da colheita vai mandar que seja queimado o joio e vai recolher o trigo. É sempre Ele que age na nossa vida, é sempre Ele que age na nossa história. E se nós tivermos esta caminhada de confiança, de paciência, de prudência, nós conseguiremos transformar em realidade as outras duas parábolas que são apresentadas a nós no Evangelho. A parábola do grão de mostarda, que mostra uma coisa muito pequena, mas que se torna uma árvore frondosa onde os pássaros vêm se aninhar. E a parábola do fermento, colocado em 3 porções de massa e que faz toda a massa crescer. Tanto o trigo quanto a mostarda, assim como o fermento, mostram para nós um movimento de crescimento, um movimento de evolução, digamos assim, um movimento que deixa de ser o que era e que se transforma em uma coisa muito maior. É assim o nosso caminho de santidade. É assim que aconteceu na vida de Santana, nossa padroeira. E é assim que deve se dar também no tempo comum da nossa história. Por isso é interessante rezar o tempo comum na novena de Santana, porque é no nosso cotidiano que a gente vai crescendo, crescendo na vida da graça, crescendo na disponibilidade para a ação do Espírito, crescendo em santidade, até um dia estarmos definitivamente no reino do Senhor. Peçamos a intercessão da Senhora Santana, para que nós também sejamos capazes de nos dispor com confiança, paciência e prudência do caminho da vida, a fim de crescermos em santidade e um dia alcançarmos o céu, que é o nosso grande objetivo e é também o desejo de Deus, que é bom, que é clemente, que é fiel. Que assim seja.